quase 10 milhões de reais. Isso foi o que foi gasto pelo Partido Liberal do ex-presidente réu inelegível Jair Messias Bolsonaro, com um jatinho fretado para apenas 3 pessoas: Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Marcos Pontes. E tudo isso saiu de onde? Do fundo partidário. Vamos falar sobre este caso curiosíssimo, com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ora, Sofia. Quem diria, né, Ana? Quem diria? Vamos lá, a gente tá falando, Ana, de algo que aconteceu durante as eleições municipais de 2024. Teve aí uma turnê envolvendo alguns nomes do PL, incluindo aí Michele, Marcos Pontes e Nicolas Ferreira, e para que eles fossem promover os candidatos do PL em diferentes cidades e tudo mais. E o que a coluna do Guilherme Amado, lá no Platô BR, trouxe foi que tudo isso foi feito com um jatinho fretado. Não foi com avião de carreira, não. Foi com jatinho fretado. E daí você sabe, né? Os custos. E custos esses pagos a partir do fundo partidário, ou seja, em última instância, a partir de dinheiro público. Vamos lá para o Platô BR ver qual que foi o valor envolvido nisso aí, ó. Turnê eleitoral de Michele, Nicolas e Pontes custou quase 10 milhões em jatinhos. Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Marcos Pontes fizeram um giro eleitoral em 2024 a bordo de aviões alugados pelo PL. Valores? Aqui os valores. As viagens do trio foram feitas sempre por meio de jatinhos alugados pelo partido. Ao final da campanha, o PL gastou 9,3 milhões com a alocação dos aviões junto a uma empresa, a All Jet Táxi Aéreo, sediada em Jundiaí, interior de São Paulo. Sobre seus aviões, a companhia diz no site que cada cabine é um santuário de conforto, com um jato projetado para acomodar até 13 passageiros com espaço e refinamento. Gente! Que é isso? Chiquérrimo, né, Ana? Nossa, e nós não cabe nem as pernas, não. Ana, a Michele, ela voou num jato de luxo. Um jato do modelo aí Learjet 45, que entre 11 de setembro e 25 de outubro, ou seja, aí um espaço de um mês e meio, custou 4,8 milhões de reais. Esse jatinho aí, a Michele passou um mês e meio voando nele, 4,8 milhões de reais do fundo partidário. O Nicolas Ferreira gastou um pouquinho menos. O Nicolas Ferreira, no mesmo período, 11 de setembro a 25 de outubro, gastou aí 3,3 milhões de reais em táxi aéreo. E o Marcos Pontes, daí esse gastou bem menos, ele não voou de jatinho de luxo, ele voou num King Air 350, só um jatinho, tá? É só um jatinho, tá, Ana? Não é um jatinho de luxo. E gastou nessa brincadeira 900 mil reais, 903 mil reais. E a empresa, o Jet, até fez questão de postar fotinho com ele no Instagram. Olha, ó, voe ao Jet. Teve o privilégio de poder compartilhar esse momento ímpar ao lado do astronauta Marcos Pontes. A trilha parou bem no momento certo. Isso não foi planejado, gente. Isso aconteceu organicamente. Também teve aí, Ana, alguns voos do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, que é um dos nomes mais próximos ao Valdemar da Costa Neto, que gastou aí um total de 233 mil reais, alugando um King Air C90. Enfim, Ana, tudo isso aí feito com o dinheiro do fundo partidário, ou seja, em última instância, dinheiro público. Eu acho muito engraçado que é o mesmo pessoal que fica falando dos gastos da Janja. É o mesmo pessoal que fica falando dos gastos da Janja.
E aí, gente, só para deixar bem claro, eu não acho que exista um problema na existência do fundo partidário. Muito pelo contrário. Eu ouso dizer que o fundo partidário, o fundo eleitoral, é o preço da democracia. Porque se você deixar a pessoa, os partidos, os candidatos sem esse fundo, daí as pessoas vão tirar do próprio bolso, ou seja, o rico vai ganhar e o pobre vai perder. Sempre. Sempre. Então tem que ter. Mas a gente tem que discutir duas coisas. Valores. Que valores que estão sendo destinados? Porque, ok, tem que ter. Quanto? E 2, como é usado? Porque, gente, vamos lá, até ministros às vezes voam com voo de carreira. Eu não tô brincando. A gente tá falando aí dos ministros de Estado que eles têm um número limitado do número de aviões da Força Aérea disponível para eles e às vezes não tem para todo mundo e eles vão fazer voo de carreira. E daí, caso ali do Nicolas Ferreira, um deputado, no caso da Michelle Bolsonaro, nada. Ela tem uma função importante no partido, mas ela não vai ficar voando de jatinho com dinheiro público. Questionável. O que você acha? Não, super. Acho muito bom você ter lembrado, Sofia, da forma como a imprensa normalmente tem tratado a coisa dos gastos da Janja, né? Que virou assim uma editoria particular, assim, qualquer viagem viagem oficial que se faça ali no governo Lula, que a Janja esteja envolvida, os gastos da Janja. Virou uma forma fácil, assim, de novo, né? Porque é mulher, né? Agora, um gasto de um fundo partidário, né, que deveria estar ali sendo distribuído igualitariamente, né, ou com justiça pelos candidatos, usados para um fim mais nobre ali, concordo plenamente com você, tá ali para ser usado por um jatinho de luxo, né? Eu gostei muito obrigada por trazer a descrição do jatinho. Aquilo ali me dá uma vontade de uma guilhotina que eu vou te contar, viu? Pô, todo mundo apertado que nem sardinha, né? Enfim, precisa disso tudo, né? Não precisa. E tem por quê? Porque essa gente se acha acima da carne seca, assim, sabe? Estão acima de todo mundo. E podem gastar, né? E acaba que esse dinheiro que era para financiar a campanha, né? E deveria ser usado com justiça ali por todos os interessados, acaba sendo um dinheiro usado para sustentar privilégios, né? Que, aliás, é o grande motivo pelo qual a gente quer entrar na política. É para isso. Aliás, este é o objetivo final, tá? Poder e privilégios. Andar de jatinho, né? Super, super chique e caro. Eu queria ver se essa questão é levada assim tão a sério pela imprensa hegemônica, assim como normalmente né? Como são levados os tais gastos da Janja, que, de novo, assim, são coisas de viagem oficial, né? Do presidente da República, não é um dinheiro que deveria ser usado para campanha, assim, né? Agora, também, para não ficar só na Michelle, né? Porque também a gente foca mais na mulher, nesse caso é merecido, mas temos aí Nicolas também, né? O paladino aí da moral e dos bons costumes, também fazendo a mesma prática, e o nosso astronauta, não astronauta, né? Também na mesma roda, assim, né? E aí o patriotário, o pessoal do chat estava lembrando isso aí, né? O patriotário que fica aí defendendo, né? Essa galera toda se ferrando, né? E o dinheiro dele indo para pagar jatinha para essa galera. Aí, parabéns, gente. Muito bom. Próxima vez que o Nicolas for falar sobre imposto do Pix, pergunta se o imposto está indo para pagar o jatinho para ele. Exatamente. Tem que lembrar disso aí. A Marina tá lembrando aqui, ó, gente, vamos fazer xixi no banho para economizar água, porque a Michelle precisa viajar de jatinho.
É mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo reclamando do imposto aí, o imposto isso, o imposto aquilo. Queremos menos Estado. Aliás, essa galera toda quer menos Estado, hein? Menos Estado. Exceto quando é pra pagar o meu jatinho de luxo. Aí eu quero mais Estado. Aí é foda. E só pra... A gente falou, né, como a mídia hegemônica faz barulho com a Janja. Tirando a própria coluna do Guilherme Amado lá no Platô BR, o único lugar que eu vi que repercutiu isso aí foi a revista Fórum. Tá longe de ser mídia hegemônica, né? Que coisa, né? Parece que não há um interesse neste assunto na mídia hegemônica. Fica a pergunta, por que será, né? Vamos pra próxima, Sofia? Ficamos por aqui? Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.